Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacau Sotero, aqui a Alana, a aula de hoje é com a Alana e comigo. Esta é a plataforma Gonçalves Dias, onde você pode assistir aulas de língua portuguesa comigo, aulas de matemática, geografia, história, enfim, todas as disciplinas. Você pode assistir quantas vezes quiser nesse programa maravilhoso Fique em Casa Aprendendo, né? Um programa circunstancial, mas que trouxe muita contribuição para quem vai fazer vestibular, concurso público, quem gostaria mesmo de assistir uma aula para melhorar aí o desempenho da oralidade, seu lugar é aqui. Vamos falar de orações subordinadas. Nós já falamos do período composto por subordinação. Vimos o que é uma análise sintática. Hoje nós vamos falar de rever frase, oração, período. Claro, não tem como fugir disso. Período composto por subordinação e as orações subordinadas, né? É uma aula importante para quem produz texto, para quem vai fazer redação, para quem vai fazer vestibular, como eu já disse, e para quem quer simplesmente apreciar o bom latim, né? A boa língua, a língua portuguesa na sua essência. Vamos lá. Bom, olha só a figurinha que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um computador cheio de post-its. Frase, oração e período, sujeito, predicado, recordando, frase, oração, período. Então, termos essenciais da oração. Desafios da semana, desafio da semana 2 e desafio da semana 3. Eu desafio você a buscar outras aulas. Você que entrou pela primeira vez aqui no YouTube, nunca me viu, está me vendo agora. Eu sou a Cacau Sotero, essa é a Alana, já me apresentando de novo, se você pegou esse vídeo agora. O que eu estou fazendo aqui? Trabalhando língua portuguesa. E hoje, na aula de hoje, as orações subordinadas. Aquele terror de muitos alunos que ficam perdidos na hora de classificar essas orações no exercício, no texto. Agora, se você tem dificuldade de análise sintática, a minha dica é estude análise sintática. Quem consegue analisar sintaticamente uma oração vai, ó, deslanchar nisso aqui igual um surfista numa onda, daquelas maravilhosas lá do Havaí, tá bom? Alana, gostei. Surfista. Surfa aí, Alana. Como é que o surfista faz? Bora, Alana, tem que fazer. Tem que. A Alana está subordinada a mim. Ela tem que fazer os comandos. Se eu resolver dançar aqui, ela vai ter que dançar também. E se eu quiser cantar? Aí, Alana, te vira. Como é que te vira em Libras? Faz aí, te vira. Muito bem. Bom, olha só. O período, nós já sabemos, é a frase que se organiza em oração, porque ele pode ser simples, com uma oração, ou orações, com mais de uma. Essas orações, dentro de um período, podem ser coordenadas ou subordinadas, que é o que a gente já viu também. É a construção adequada, e a construção adequada de um período está entre os principais elementos que garantem uma boa produção textual. Então, assim, tem aluno que fala assim, olha, eu até sei o assunto, mas eu não sei explicar. Por quê? Porque não sabe articular as ideias e apresentá-las em orações, em períodos. Isso acontece? Acontece. Estudamos a natureza sintática do período para entender o quanto ele é importante para a construção dos sentidos de um texto. Por quê? Qual é o objetivo da língua? Comunicar. Como nós fazemos isso? Elaborando um discurso que se organiza na nossa fala. Nós primeiro aprendemos a falar, depois escrever. Então, fala e escrita não são ações idênticas, elas são semelhantes, mas elas não são iguais, elas se parecem. No que fala e escrita se parecem? Na construção do discurso. No que elas diferem? Nós temos uma gramática normativa cheia de regras, onde o nosso estudo nos leva à prática, e aqui é um exemplo disso. A boa produção textual se faz na construção de períodos. E os períodos são estudados. Eles podem ser coordenados ou subordinados, né? Compostos por coordenação e subordinação. Então, todo esse estudo tem um fim, a prática textual, na escrita. Porque a fala, na fala nós falamos
Normalmente. Ninguém fica assim, ó, peraí, eu vou falar com você, peraí, deixa eu pensar aqui. Se eu falo uma outra língua, por exemplo, a língua inglesa, aí sim, se eu não tiver muita habilidade, eu vou procurar as palavras, né? I will look for the words. Eu também falo inglês. Mas na língua portuguesa ninguém faz isso, só você fala normal. Chega num estabelecimento, fazer uma compra. Por favor, você poderia me ajudar? Ó, por favor, vírgula. Você poderia me ajudar? Aí eu vou produzir um texto narrativo. Então, ela chegou ao estabelecimento e perguntou educadamente se alguém poderia ajudar lá. Olha só, construindo aí um texto tal qual a fala, mas a estrutura é diferente, porque a gente tem uma regra a seguir que está lá na gramática normativa. Um texto é a manifestação da linguagem interpretado por um receptor. Por isso que quando eu for dizer alguma coisa, eu tenho que elaborar essa alguma coisa muito bem. Porque se eu não elaborar lá de forma harmoniosa, pode haver uma interpretação errada por parte do receptor. E se o receptor entender errado, a culpa é de quem? É do locutor. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Tem um ditado que diz que algumas coisas, depois de feita, não tem mais como você arrumar. Uma é a flecha lançada. Ela, não tem como ela voltar, né? É tipo um tiro. Você dá um tiro, apertou o gatilho, a bala vai sair, não tem mais como ela voltar. E a outra é a palavra proferida. Então, eu estou numa roda de conversas, eu solto uma pérola. Uma frase assim, infeliz. Ih, já saiu, ó. Não tem mais como eu consertar. Então, por isso, o texto é a manifestação da linguagem. Olha eu gaguejando aqui. Ó. O texto é a manifestação da linguagem. Então, quando eu me manifesto, eu produzo textos orais, certo? E para que isso seja bem interpretado pelo receptor, eu tenho que elaborá-lo da melhor forma possível. Texto e contexto, uma coisa assim, muito interessante, principalmente agora em época de internet, muitos fake sendo trazidos aí para confundir a cabeça do povo. Isso tem a ver com texto e contexto. Ó, informações contextuais. Quem fala o texto? Quem escuta o texto? Quais são as ideologias, ética, moral do instante da produção e execução textuais, entre outros elementos. Eu vou dar só um exemplo aqui bem básico. Tem um trecho na Bíblia que, se eu não estiver enganada, fica no livro de Timóteo, que Paulo orienta as mulheres a colocarem véus sobre suas cabeças, né? Nos dias de hoje, existem denominações que não aceitam mulheres de cabelo curto e se baseiam naquele texto de Paulo. Mas aquele texto de Paulo é um texto contextual, ou seja, havia uma situação, né? As mulheres de cabelo raspado naquela época eram prostitutas. E quando elas se converteram ao cristianismo e passaram a viver na igreja, elas colocavam um véu para identificar: olha, eu não sou mais prostituta, sou uma cristã. Entenderam? Então, o contexto fala muito. Então, quando você lê determinados textos de épocas atrás, tem que ser considerado quem é que fala, a quem é dirigido, certo? Quais são as ideologias, ou seja, quais são as ideias defendidas. E defender uma ideia, todo mundo tem direito de defender. E também de ser respeitado pela sua ideologia. Agora, impor ideologias é um pouco mais complicado, porque nós estamos numa sociedade democrática. Gente, eu estou falando várias coisas aqui, elaborando texto. Vocês perceberam? Elaborando textos. E eu não preciso parar, pensar que palavra eu vou usar. Agora, quando eu vou para produção textual, execução dos textos, né, na forma escrita, eu preciso sim fazer esse apanhado de ideias
Eu tenho as ideias, mas eu preciso parar, pensar naquilo que eu vou escrever. Então, quando a oração subordinada apresentar um verbo flexionado, ou seja, conjugado em algum tempo, seja no presente, seja no pretérito ou no futuro, ele vai levar um nome de oração desenvolvido. Olha aqui, ó. O ministro pediu que a população gastasse pouco. Eu tenho aqui um período composto. O ministro pediu, aqui eu destaquei o verbo. Pediu. Pediu o quê? Olha só. A população gastasse pouco é outra oração. Então, ó, a oração é outra oração aqui, ó. A construção é outra oração. Então, eu tenho duas orações, onde que a população gastasse pouco se subordina a o ministro pediu. Quando o verbo está em uma das formas nominais, isso acontece, gerúndio, infinitivo ou particípio, aí nós chamamos de oração reduzida. Nós falamos muito isso no dia a dia, né? No contexto oral, nós falamos muito. Ó. O ministro pediu para a população gastar pouco. Eu vou pedir para ele fazer um favor. Ó, infinitivo. Oração reduzida. Desenvolvida, eu conjugo o verbo, tá bom? Então, olha só. Gabriel, gente, eu encontrei Gabriel. E Gabriel afirmou. Aí eu paro aqui a minha conversa. Aí vocês vão me perguntar, mas Cacau, primeiro, quem é Gabriel? É o anjo? Não, não é o anjo. Gabriel é o nome que eu usei para colocar aqui nesse exemplo. Beleza. Cacau, Gabriel afirmou o quê, mulher? Ah, você vai me perguntar. Quem afirma, afirma alguma coisa. Então, observa aqui, eu tenho uma oração, não tenho? Sim ou não? Sim. Responde para mim, Alana. Sim. Exatamente. Por que é oração? Porque eu tenho um verbo. Cacau, mas não tem sentido. Mas não deixa de ser oração. Ok? Então, eu tenho aqui o sujeito é Gabriel, e o verbo aqui afirmou. Quem afirma, afirma alguma coisa. O que Gabriel afirmou? Que conhecia todos os participantes do projeto. Gente, olha como o negócio aqui é fácil. Vou voltar aqui, ó. Sujeito, verbo. Qual a transitividade desse verbo? Afirmar. Já tem a pergunta aqui. O quê? Perguntar. O quê? Gostar. De quê? Quando você pergunta para o próprio verbo, se houver preposição, ela vem na própria pergunta. Gostar de quê? Ó, de é preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo. Transitivo e o que já me mostra que é um transitivo direto. Ele não vai precisar de preposição. Aí, eu tenho aqui uma frase, ó. Uma oração. Que conhecia todos os participantes do projeto. Só que no lugar do objeto direto, eu tenho uma oração. Uma oração subordinada que vai ter função de objeto direto, tá certo? Gabriel afirmou que conhecia todos os participantes do projeto. Então, gente, o período composto por subordinação é aquele formado por uma ação principal que sustenta os dados centrais do período. No caso, Gabriel afirmou. E a outra ou outras subordinadas vêm complementar a carga informativa do enunciado, exercendo uma função sintática à oração principal. Viu? Então, quando eu digo Gabriel afirmou, sujeito, verbo transitivo direto. Falta o quê? O objeto direto. Então, a oração, olha só, completa o sentido informativo, a carga informativa do enunciado Gabriel afirmou, exercendo uma função sintática. Exercendo função sintática de quê? De complemento verbal, no caso, objeto direto. As orações subordinadas são aquelas que exercem uma função sintática em relação à oração principal. Observe aqui, ó. O sol brilhou. Sujeito, o sol. Predicado, brilhou. Eu preciso dizer qual é a cor do brilho aí, qual o brilho do sol? Não. O verbo brilhar é um verbo intransitivo. Eu tenho uma oração completa aqui. Entenderam? Vamos avançar.
Esta oração tem sentido próprio. É uma oração completa, então ela é independente. Agora, se esta oração for inserida numa camada gramatical inferior em relação a outra oração, ela não vai ser mais independente. Cacau, eu não entendi o que você disse. Sozinha, ela é independente, porque ela tem sujeito e predicado, certo? Agora, se eu inserir lá, ou seja, se eu inserir esta oração numa camada gramatical, numa estrutura gramatical inferior a ela, aí ela pode sim virar uma oração dependente. Vamos ver isso? As crianças saíram quando o sol brilhou. Quando eu digo quando o sol brilhou, eu estou inserindo aquela oração que nós vimos no slide anterior, o sol brilhou, numa carga gramatical, como eu disse, inferior, que é as crianças saíram. Então, aqui eu tenho um contexto. E aí eu preciso de ambas as orações para que haja entendimento nesse período. A oração independente, o sol brilhou, transportou-se do nível sintático de independência para exercer, neste caso, função sintática de oração subordinada adverbial temporal. Porque as crianças saíram durante o brilho do sol. Então, aqui eu tenho uma oração com função de adjunto adverbial de tempo. E eu vou chamá-la de oração subordinada adverbial temporal, que é uma das classificações da oração subordinada. Oração principal, as crianças saíram. Oração subordinada, quando o sol brilhou. As orações subordinadas podem ser substantivas, quando elas tiverem função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto. Eu trouxe só um exemplo. Ó. A verdade é que todas foram reprovadas. Analisa comigo a oração principal. A verdade é, eu tenho um sujeito, a verdade, e eu tenho um verbo de ligação, verbo ser. Se eu tenho um sujeito e um verbo de ligação, falta o quê nessa oração principal? Sujeito, verbo de ligação, falta o predicativo do sujeito, que vem representada por uma oração. Por isso que ela tem função sintática. As orações subordinadas podem ser adjetivas, quando elas têm valor de adjetivo em relação à oração principal e, consequentemente, determina o substantivo antecedente. Os alunos que têm dificuldade com matemática terão aulas extras. Observem aqui as orações. Os alunos terão aulas extras. Que alunos? Só os que têm dificuldade com matemática. Oração subordinada adjetiva, ou seja, ela determina aí o substantivo antecedente, que são alunos. E aqui é uma restrição, tá? A gente classifica mais fácil aí, restritiva ou explicativa. E ainda, as orações podem ser subordinadas adverbiais, quando elas têm valor de advérbio ou de locução adverbial e exercem função sintática de adjunto adverbial. Pode ser de tempo, de lugar, de modo, de dúvida, tá? Trabalhou muito que adoeceu. Ele trabalhou tanto que adoeceu. Ele trabalhou muito. Então, adoecer é a consequência do trabalho excessivo. Então, eu tenho um adjunto adverbial aqui, certo? Consta que as faturas do cartão de crédito já foram pagas. Oração independente, o sol brilhou, lembram? Aqui eu tenho uma outra oração. Consta o quê? Consta alguma coisa. Consta nos autos, consta nas faturas. Então, aqui eu preciso de um complemento. Então, eu tenho uma oração substantiva, né? E aqui é só a explicação, de novo, de o sol brilhou. Assim, a gente vê que a oração subordinada tem função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de adjetivo, né? No caso, de predicativo. Ela pode ser
substantiva, adjetiva e adverbial. E eu fico por aqui. Compliquei?